Hoje, 25 de dezembro, Natal. Em primeiro lugar, quero desejar um Feliz Natal para todos. E vamos começar a gravar aqui um vídeo, mostrar um pouquinho sobre aquilo que eu sempre tenho mostrado para vocês, sobre a minha inteligência, o que eu entendo sobre a política brasileira. E sobre aqueles que não fizeram nada pelo país e estão tentando prejudicar o nosso presidente Bolsonaro, que está lutando para fazer um governo decente nesse país. Ainda existe muita gente que infelizmente não entende, sinceramente, de nada. Tem pessoas que dizem que o Bolsa Escola foi criado pelo PT. Não foi. Para vocês terem uma ideia, começando pelo Plano Real. O Plano Real, criado em 1995, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, isso é equipe, o PT foi contra a criação do Plano Real. O PT foi contra a queda da inflação, contra a estabilidade econômica do país. Naquele período do governo do Fernando Henrique, o país estava muito avacalhado, sem credibilidade, e o Fernando Henrique procurou arrumar o país. No ano de 2000, Fernando Henrique criou o programa Luz no Campo, aonde a esperança de levar a energia para todos os moradores do país, na zona rural. Então, durante um ano, menos de 2 anos da criação no período em que o Fernando Henrique criou o programa Luz no Campo, ele ainda conseguiu levar 500 mil ligações. E naquela época, se levava a rede e a eletricidade, uma energia com mais qualidade. Quando o PT chegou no governo, ele mudou o nome de Luz no Campo para Luz para Todos. Só que eles não levaram uma energia de qualidade, até que levaram uma quantidade muito superior, é claro, até porque o tempo também foi mais longo. Só que eles deixaram a energia enfraquecer, principalmente aqui no Piauí, a energia, que é o meu estado, a energia enfraqueceu, fragilizou. Hoje, até para uma empresa se instalar no Piauí, é preciso uma avaliação muito grande por parte da empresa, do empresário, para saber se tem como instalar uma empresa, porque a energia não é de qualidade. Então eles levaram, mas deixaram enfraquecer a energia. Então, são essas coisas que a gente, que é pobre, que não tem estudo, assim como eu, tem que mostrar, tem que falar, para que eles saibam que o pobre também sabe das coisas. Não são só os ricos, só os políticos que sabem das coisas. Nós pobres também sabemos. Infelizmente, muitas vezes as pessoas têm medo de falar. E eu estou falando. Em relação ao Bolsa Escola, foi criado no ano de 2000 o programa Bolsa Escola. O nome era Bolsa Escola. Um programa de incentivo à educação, para incentivar o aluno a ir para a escola e receber aquela ajuda. Então o PT também foi contra o Bolsa Escola. Mas ao assumir no dia 1º de janeiro de 2003, ali eles já estavam pensando em mudar, ou não, mudaram. Bolsa Família. Aonde eles tentaram enganar a nação brasileira, principalmente os pobres, de que eles tinham eliminado a fome no país. O que nunca acabou. A fome sempre continuou. E ainda existe muito. Principalmente agora, nesse período de pandemia. O que acontece é o seguinte. Pessoas teimam que quem criou esses programas foi o governo do PT. E não foi. O PT governou o país mudando o nome daquilo que tinha sido criado. E só não mudou o real porque eles viram que não tinha condição de mudar. Não tinha como mudar o Plano Real. Mas se eles pudessem, teriam mudado.
e deram continuidade o Bolsa Família, já que eles mudaram de nome, e tentaram passar para a nação brasileira de que eles estavam acabando com a fome no país. E o que a gente via, antes do PT no governo, era que a imprensa sempre mostrou a pobreza, principalmente aqui no Nordeste. E no período que o PT era governo, a gente não via praticamente se mostrar o sofrimento das pessoas, que continuava a mesma coisa. Só que eles não queriam mostrar para dizer que o PT estava trabalhando bem pelo povo. Com um papo muito bonito, e aqueles que recebia transmitindo para todo mundo que o país estava muito bem, que não há mais pobreza. E eu lembro de uma coisa também, que no dia que o Lula assumiu a presidência da República, no dia 1º de janeiro de 2003, ele chegou a dizer que ele ia ficar feliz se todos os brasileiros pudessem ter 3 refeições por dia. Como se antes o povo não comesse. As pessoas sempre comeu. Comida boa ou não, mas sempre comeu. Até porque ninguém se sustenta sem comer. Não foi só depois do PT que as pessoas passaram a comer. O povo tem que botar isso na cabeça. As pessoas sempre teve moradia, mas sempre teve falta de moradia. Se eu tenho minha casa, eu tenho meus 2 filhos, eles vão casar, eles precisam de casa. Então, já que o governo constrói casa, e não foi só o governo do PT, um dia eu ainda vou fazer uma matéria sobre essa questão dos conjuntos habitacionais no país, a construção de casas. Ainda vou fazer para mostrar para vocês que o Brasil sempre teve construção de casas habitacionais para o povo. Para o povo não, que as pessoas têm que pagar, não é de graça. Então, se eu tenho meus 2 filhos, eles vão precisar de casa. Então eles vão precisar trabalhar para poder conseguir comprar uma casa. Ou se inscrever no programa do governo, conseguir uma casinha pequena, que é muito pequena, e aí ficar pagando. E por aí vai, né? É desse jeito que acontecem as coisas. As pessoas têm que procurar entender tudo que cada governo faz para poder falar as coisas. Eu só quero deixar bem claro nesse vídeo aqui, é porque por onde eu ando, pessoas dizem que o Lula acabou com a pobreza. E não é verdade, não acabou. Na verdade, ninguém acaba com a pobreza. Só Deus, se matar todo mundo. Aí sim, aí acaba. Mas enquanto existir gente e um mundo desse com mais de 8 bilhões de seres humanos nessa terra, não tem como eliminar os pobres, só se matar. Então, não adianta querer enganar, porque pessoas que têm um pouco de consciência, de raciocínio, não vão acreditar. Então, estou deixando bem claro aqui, em relação aos programas sociais. O governo Fernando Henrique, o qual eu defendia muito o Fernando Henrique, hoje eu não defendo ele, porque ele é um socialista, que na época dele ele governou o país, parecia ser até um político de direita, um conservador, mas na verdade não era. Hoje ele está aí por trás, junto com o João Dória, junto com o PT, junto com alguns ministros do STF, tentando derrotar o governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que nós elegemos com quase 58 milhões de votos. E não estão deixando ele governar. Está aí o Rodrigo Maia, que foi contra a Dilma, era oposição ao PT, e agora estão se juntando. Por que estão se juntando? Até porque também a gente não faz questão de que ele apoie o presidente, mas que também não atrapalhe. Porque o que ele vem fazendo é só atrapalhando o governo. Não deixa as pautas do governo andarem. Então é preciso que o governo lute para que tenha um presidente no Congresso, na Câmara Federal, que trabalhe pelo país. Não é defender o presidente Bolsonaro, não. É defender aquilo que é de interesse à nação brasileira. Um presidente também no Senado e um STF que trabalhe pelo povo e não contra o povo. E eu estou me manifestando, sou um cara pobre, quase sem estudo, mas estou manifestando a minha revolta. Porque eu não sou doido, eu vejo muito bem o que está acontecendo no país, e não é de agora, é de muito tempo que eu venho acompanhando, e por isso eu estou me manifestando sobre esses assuntos, mostrando para vocês que não quer entender
o sistema político do governo Bolsonaro hoje no país, que quer trabalhar, quer desenvolver esse país, é um homem honesto, é um homem sério, com uma equipe jamais vista. Veja o trabalho do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, veja o trabalho do André Mendonça aí na segurança no Ministério da Justiça, veja o trabalho da Tereza Cristina na agricultura, da ministra Damares, da Mulher de Direitos Humanos, veja o trabalho do ministro Onyx Lorenzoni, veja o trabalho do Rogério Marinho, veja o trabalho do Paulo Guedes, um grande ministro, um ministro para ninguém botar defeito, mas infelizmente sempre fica procurando defeito. Inclusive o Rodrigo Maia fica implicando com o cara. O Paulo Guedes é um grande ministro e está lutando junto com o presidente Bolsonaro para não deixar esse país quebrar, porque se o país quebrar, a questão do país alertando as pessoas, para que as pessoas procurem entender o passado e o presente e o pensamento do presidente para com o povo brasileiro. É isso que eu estou me manifestando. Uma pessoa pobre, humilde, quase sem estudo, sofrendo muito mais agora com a pandemia, e é preciso que nós pobres, nós que também não temos estudo, se manifestamos. E eu quero deixar bem claro, eu não tenho estudo, mas aqui na minha casa tem gente que tem estudo. No futuro, quem sabe, pode sair alguém para ajudar a desenvolver esse país. Vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Boa sorte a todos.